firmeza no proceder, no andar. Plenamente, em nome de Jesus. Peço aos irmãos que abram em Salmo 102, versículo 1. Peço a todos os irmãos que acompanhem a leitura do Salmo 102, versículo 1. Vou estar lendo o versículo, apenas um versículo para a nossa reflexão. Salmo 102, versículo 1. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Ó Pai amado, como é bom e agradável, Senhor, que chegue a minhas súplicas. A aula passada, hoje eu não estive presente por alguns problemas particulares na escola dominical, mas como é bom e agradável ter uma aula, e a gente aprende. Dona Isis passou, creio, uma aula muito interessante e lembrou algumas coisas que ficou cravado no meu coração. O quanto nós estamos nos dedicando a Deus. Porque nós, eu estava até comentando com o pastor Haroldo, umas vezes nós somos ingratos com Deus. O quanto nós nos dedicamos a agradar a Deus. E a gente falha constantemente. Já pararam para pensar, irmãos, quando agradamos a Deus, nos agradamos a nós mesmos? Porque Deus sempre quer o melhor para nós. Eu lembro de um versículo, pastor, que Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para orar e chamou os seus discípulos. O que os discípulos fez? Ele falou, vigiai e orai. Quanto tempo, né, dona Isis? Ficaram só uma horinha e já dormiram. Já parou para pensar? Nós temos 24 horas e não conseguimos ficar atentos. E quantas coisas passam no dia e não damos atenção a Deus. E Deus nos dá atenção 24 horas, constante em nossas vidas. Cada detalhe das nossas vidas é regido por Deus. Que nós confiamos plenamente. E o melhor, pastor, tudo de graça. Porque não merecemos. Essa é a verdade. Mas Ele nos trata como filho. Que amor pleno. Como é agradável ouvir a palavra de Deus. Ter a oportunidade. Já pararam para pensar, irmãos, quantos irmãos estão em outras terras, não têm a oportunidade de estar aqui, louvando a Deus, com hinos, cânticos maravilhosos? A minha súplica e cheguem a meus clamores. Cheguem a ti os meus clamores. Ó Pai, muito obrigado por o Senhor nos dar essa oportunidade. Que Deus sempre possa nos guiar através do teu amor e da tua palavra. Agora vamos ter um momento de contrição e intercessão, numa oração. Vou estar pedindo para o nosso irmão, o senhor Ives, estar fazendo essa oração, e peço, após alguns minutos, né, antes do senhor Ives estar fazendo essa oração, peço aos irmãos que estarem orando pelo nosso país, pela nossa cidade, pelos nossos políticos, pela nossa igreja, pelos irmãos enfermos, tanto fisicamente como espiritualmente, que carecem da paz do Senhor, que muitos de nós todos, no mundo inteiro, sempre precisamos da paz do Senhor, que só vem dele. Vamos orar.
Meu Deus, é no nome de Jesus que nós, dobrados diante dos teus pés, Senhor, e queremos, ó Deus, clamar a igreja, ó Deus, agora, aqui nesse local, e também nós cremos que toda Martinópolis, em todo o estado de São Paulo, ó Deus, no Brasil, no globo, ó Deus, e essa terra o Senhor criou. Milhões e milhões de almas, ó Deus, agora estão com os olhos, ó Deus, voltados para o Senhor, tal como o salmista, que olhava para os montes e dizia: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é diante do Senhor, ó Deus, que nós nos prostramos e queremos, ó Deus, clamar pela nossa nação, por misericórdia. Ó Deus, a tua palavra nos diz que o coração do rei está nas tuas mãos, tal como, ó Deus, o rio, o percurso do rio, ele vai para a direita e para a esquerda, assim o Senhor inclina o coração do rei para onde quer. E assim, ó Deus, essa semana, Deus, o Senado, a Câmara, os deputados federais, estaduais, municipais, sejam eles, ó Deus, o judiciário, o executivo, o exército, ó Deus, as forças armadas, a Polícia Federal, civil, militar, todos aqueles imbuídos de autoridades, ó Deus, clamando pela vida de cada um deles, que eles sejam agentes da tua, da tua glória. Gozo de Jesus, em algum ponto do coração deles, que venham executar a tua justiça. Clamamos a Deus por aqueles que estão enfermos. Diz a ciência, ó Deus, e nós cremos nisso, que o Senhor, de forma tão linda, fantástica, com cerca de 30 trilhões, 35 trilhões de células, e algumas células de alguns irmãos não estão bem, estão enfermas. E o mesmo poder que o Senhor, ó Deus, deu para Lázaro, que estava 4 dias enfermos, e todas as células do corpo de Lázaro já estavam mortas há 4 dias. E pelo poder da tua palavra, todas elas, 35 trilhões de seres, uma forma linda e perfeita. Deus, no nome de, ao som da tua voz, ao som do decreto, tão enfermos, haja cura, Deus, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Exaltar a família. Nós, como igreja, vamos exaltar no nome de Jesus.
Clamamos também por aqueles que estão fisicamente bem. Uma alma está firme. Senhor, venha vivificar, vivifica, traz a vida novamente, no nome precioso de Jesus. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, assentados, peço aos irmãos que se levantem. Vamos estar entoando o hino 177. Antes de estar entoando, todos cantando juntos o hino 177, firmes na promessa, eu quero fazer uma breve reflexão desse hino, bem breve. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Vou estar lendo e fazendo uma breve reflexão. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Irmãos, devemos ser firmes sim nas promessas do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Sim, firmes, firmes nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Que possamos abrir nossos corações e nossa fé firme nas promessas de Jesus, na qual Ele nos conduz a Ele. Sejamos firmes nas promessas de Jesus. Todos juntos vamos estar louvando a Deus, firme nas promessas de Jesus. Promessas
Amém. Os irmãos podem assentar. Mais uma vez, estaremos passando o microfone ao senhor Haroldo, pastor Haroldo, vendedor Haroldo. Quero já lhe agradecer por mais uma vez aceitar o convite, todo o conselho da igreja, aos irmãos aqui presentes, ao pastor, nós agradecemos, Senhor, que tenha recebido o convite e ter vindo com a grande alegria de passar a palavra de Deus. Ao Senhor, o nosso abraço no coração e a sua esposa também. Um grande abraço. Está à sua disposição. Saúde, amada igreja do Senhor Jesus, com a graça, com a paz que só Ele pode nos dar. Amém? Bom estarmos aqui mais uma vez, glorificando ao Senhor e podermos proclamar a palavra que Ele deixou-nos. Palavra essa que o Espírito Santo inspirou e o Espírito Santo ilumina-nos para estarmos tendo entendimento nela. Eu quero convidar você, amada igreja, a abrir a sua Bíblia aí, lá em Romanos, capítulo número 12. Romanos, capítulo número 12. Eu estarei fazendo a leitura do verso 1º e o verso 2º. Romanos, capítulo número 12. Verso 1º e verso 2º. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, ouçam o que diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus assim abençoe a leitura feita em sua palavra. Pai, a sua palavra, Senhor Pai, foi lida. Ela por si só fala. Mas pelas tuas misericórdias, Senhor, usa, Senhor Pai, esse teu servo, Pai, como vaso, para trazer algo ao coração dos teus filhos, algo que o Senhor trouxe a mim. Nós possamos, ó Senhor amado, termos esse instrumento nas tuas mãos. Não seja, Senhor Pai de amor, jamais eu, ó Pai, glorificado, mas o Senhor, todo instante. Em o nome de Jesus. Amém. Apresentar a Deus corretamente acarreta em recebermos frutos. Falar de Deus, né? Ela traz essa instrução aqui, que é a respeito do culto racional. E muitos reformadores beberam nesta fonte da Epístola de Paulo. Epístola esta que foi escrita em torno do ano 52 depois de Cristo. Paulo, estando em Coríntios, ele escreveu esta carta aos romanos. E ainda hoje, nós desfrutamos, porque pelas misericórdias de Deus, essa palavra chegou até nós, no nosso idioma. E chegou em muitos outros idiomas, e nós desfrutamos dessa palavra. Quando o apóstolo Paulo aqui, ele menciona aqui, né, essa questão de uma intercessão, um clamar a Deus pela vida do povo ali de Roma, ele fala, rogo-vos, né, pois irmãos, olha, que o Senhor tenha misericórdia, que vocês, sabe assim, possam usufruir desse momento tão ímpar, que é estar na presença de Deus. E nós vemos aqui, né,
ele traz aqui alguma menção que fala para nós como sacrifício vivo. Não há necessidade de fazermos mais sacrifícios, como outrora o povo judeu fazia, porque Jesus foi o sacrifício. Ele foi ali como sacrifício, e nós não precisamos mais, porque ele substituiu-nos. Fala também aqui que esse culto deve ser santo, agradável. O Salmo de número 100, ele fala, né, celebrai com júbilo ao Senhor todas a terra. Servir ao Senhor com alegria. Então, o vir até a comunhão dos santos, esses aqui que foram escolhidos, como nós fomos, regenerados, vir à comunhão do povo de Deus é algo agradável, não é algo forçado, é algo que traz prazer, alegria. E o culto não termina aqui, no momento que nós impetramos a bênção. O culto continua. Continua no seu lar, continua lá no seu trabalho, continua em todos os momentos da sua vida. Porque eu e você somos templo do Espírito Santo. Entendimento esse que nós temos que ter na palavra. Nisso também a Bíblia fala, né, a respeito desse culto racional. Um culto racional. Infelizmente, eu creio que você tenha observado, tenha talvez visto pela internet, ou escutado falar, né, de algumas chamadas igrejas, se é que posso chamar de igreja, infelizmente, né, usando, sabe, de meios que não são meios esses que condiz com a palavra. Muitas vezes não passam de histerias, shows. Eu louvo a Deus pela vida da igreja presbiteriana, não por ter nascido nessa igreja já como um presbiteriano, presbiteriano por exemplo, que vem de gerações, mas eu louvo a Deus porque a igreja presbiteriana ela preza pela palavra, a única regra de fé e prática. Você que foi recebido a essa igreja, ou foi recebido numa outra igreja presbiteriana, uma das questões que você responde sim ali, mediante a igreja, mediante o pastor, mediante Deus, e você crê nessa palavra como única regra de fé e prática. Há pouco nós entoamos cântico aqui. Eu tenho o hábito de dizer também a todos, né, que quando pastoreio assim, falo assim, olha, não diz amém para tudo. Preste atenção no que você está falando. Isso é prestar um culto racional. É você saber o que você veio fazer aqui. Eu, quando jovem, né? Confesso para vocês, né? Ia para a igreja para ver as meninas. A Mariana sabe disso. Era feio que doía, sabe? Não que eu seja bonito hoje, né? Mas, infelizmente, alguns hoje adentram dentro da igreja, tipo assim, vão lá para serem agradados. E o culto racional significa nós virmos aqui para agradar a Deus. Trazer a Ele louvor e adoração. Os cânticos que nós entoamos há pouco, nós dissemos aqui, né? São bíblicos. Questão de reino, do reino do Senhor que é eterno. Questão da volta de Jesus. Questão de estarmos firmes nas promessas. Questão de o Deus Supremo ser louvado. Isso é bíblico. É algo que nós podemos dizer que é cristocêntrico, não é voltado para o homem, e sim para Cristo, os louvores e a adoração. Então, isso é você e eu prestarmos culto racional, sabemos que viemos fazer aqui. Olha, essa noite o culto não foi muito bom, não teve revelação.
Algumas pessoas, né, não diga aqui da igreja presbiteriana, né? Em alguns lugares é assim. Ninguém lá falou em línguas estranhas, não foi bom, não. E quem diz que o culto foi para agradar X ou Y? O culto é para agradar a Deus. Os louvores, por mais simples que sejam, sendo feito de coração, chega até a presença de Deus. Por mais simples que seja, não importa quem está tocando violão, quem está cantando, não importa se é pelo playback. As pregações, da mesma forma. O nosso objetivo é agradar a Deus. Esse é o culto racional. Quando Felipe ali abordou o eunuco, ele pergunta, ele estava lendo Isaías, entendes o que lê? Faça essa pergunta. Você sabe o porquê você está aqui? Eu quero crer que você tem no coração o desejo ardente de fazer o melhor para Deus. Prestar um culto racional, fazer o melhor para Deus. Mas aqui segue, né? Isso falando no sentido de interno, aqui, juntos, e também algo que nós podemos expressar lá fora. Quando aqui também, aqui da palavra de Deus, fala-nos aqui, dizendo, né? E não, no verso número 2, diz assim, e não vos conformeis com esse século. Não tome forma. Esse não vos conformeis, não tome forma. Há pouco o nosso amado irmão disse, né? E nós concordamos com isso, o mundo está um caos. Não é só o Brasil que está um caos, não. O mundo inteiro está um caos. Tudo porque muitas vezes é por causa de invejas, ganâncias. Tudo isso ocorre mesmo. Isso está se cumprindo a palavra. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. As pessoas não se importam. Não se importam que estão machucando 10, 20, 1000, não estão nem aí, não. Eu trabalhava numa indústria, há tempo já, e essa indústria ela estava poluindo um pequeno rio que passa aos fundos dela, depositando alguns resíduos ali naquela, e ela não era fazendo uma coisa, era simplesmente na lavagem da batata doce, uma seiva ali que sai da batata doce, ela ia para o rio, peixes estavam morrendo por causa disso, animais estavam morrendo, e foi conversado pelo órgão responsável para pararem de fazer isso, de soltar aquele resíduo no rio. Sabe o que falaram para o responsável desse setor? Falou assim, olha, vocês ficam com muita graça aí, ó, nós vamos tirar a indústria daqui, aí vai ficar um monte de gente aí passando fome na cidade sem emprego. Por quê? Não, eu quero mais fazer, progredir, ver o meu eu sendo exaltado. O egoísmo, a ganância, o amor de quase todos esfriariam. Infelizmente, isso tem ocorrido até em alguns lugares onde nós podemos falar junto ao povo de Deus. Infelizmente. No domingo passado, nós falamos a respeito de interceder. Muitos não estão buscando, sabe assim, intercedendo pela vida das pessoas. O criticar fica mais fácil. Então a palavra de Deus fala-nos a respeito desse estarmos nos assemelhando, nos conformando, nos tomando forma. O significado, né, dessa palavra mais profundo, o apóstolo Paulo explica sobre esses princípios. Romper com o pecado e manter nossa vida centrada em Cristo. Buscar como também experimentar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Somente assim. Porque enquanto nós nos tornamos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. É bem clara a palavra. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E muitas vezes a questão é de acompanharmos algumas modas. Eu não digo de você ter uma camisa de marca, um calçado de marca, nada disso, não. Mas é uma questão, sabe assim, que eu creio que alguns pais escutam isso, né, de filhos jovens, principalmente, ou até mesmo com as crianças, né, já. Todo mundo está fazendo, todo mundo tem. Eu creio que vocês já escutaram algumas coisas desse tipo. Mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo traz a mim a bênção de Deus. Você pode, eu posso. Nada nos impede de atuarmos igual o povo está atuando. Mas só que nós temos conhecimento da palavra. E nós fomos regenerados pelo sangue de Cristo. Nós fomos separados, escolhidos para um fim. Deus deu a nós talentos para nós usarmos para o seu reino, para o seu louvor. Tem pessoas que são talentosas, não digo só para prestar serviços aqui à igreja, não, como cânticos, pregação e outras mais atividades da igreja. Lá fora também. Pessoas serem exemplo, testemunhas vivas de Cristo lá fora. Algo que o mundo não está se importando. Algo que o mundo, infelizmente, quer levar vantagem em tudo. Muitas vezes nós somos até prejudicados, porque nós nos rendemos à palavra. Não concordamos. O Salmo de número 1 fala bem a nós, né, a respeito desse... Não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Não andarmos pelo caminho dos pecadores. Mas antes, termos o nosso prazer na lei do Senhor. E meditar nela dia e noite. Interessante, eu gosto muito desse salmo. Ele fala-nos, né? E aquele que assim faz é comparado a uma árvore plantada junto a correntes de água. E no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham. E tudo quanto fizer, prosperará. Os ímpios não são assim. Os ímpios são com palha que o vento espalha. Nós temos que entender que nós temos um alicerce que é Cristo. Firmados em Cristo nós estamos. Pode vir o vendaval, pode vir a chuva, pode vir o que for, as tempestades que forem. Nós estaremos firmes sempre com Cristo. Porque nós não estamos nos conformando, não estamos tomando forma do mundo. O inimigo nosso, o inimigo da nossa alma, ele quer simplesmente uma brechinha pequena assim, para ele lançar o dardo dele e ferir-nos. Cristo é o nosso escudo. É Ele quem ampara-nos. Esse escudo é quem suporta muitas vezes os dardos inflamados do inimigo. Mas para isso, há uma necessidade de revestirmos na palavra. Termos o coração voltado para a palavra. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos as vossas mentes. Entendimento a este é referente a uma lagarta que ela feia ali, né,
transforma-se numa borboleta. A palavra aqui, transformar-vos aqui, no original está metanoia, transformação da mente. E nós queremos, sabe assim, receber do Senhor as instruções para não pecarmos contra Ele. Como o salmista fala no Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. Com a palavra do Senhor no nosso coração, nós vamos escapar dessas ciladas que são armadas como igreja de Cristo. Não é, sabe assim, olha, eu não tenho contato com ninguém, eu sou crente. Não. Deus deixou-nos assim, vidas aí para nós falarmos dela, falar de Cristo para ela. Deus deixou nossos contatos aí, pessoas talvez que você conheça, eu nunca vou conhecer. A missão de falar de Cristo para ela, não só conforme foi dito aqui, não só com os cânticos, não só com o falar, mas com a vida. Cabe a mim, aos que eu conheço, cabe a você, aos que você conhece. Mas para isso, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Significa não concordar, sabe assim, com algumas estratégias aí do inimigo, alguns acordinhos aí que acontecem, acordos esses que acontecem muitas vezes que entristecem, fazendo muitas vezes conchavos. É um cuidado que nós temos que ter como cristãos. Cristo vai vir buscar a igreja dele, uma igreja sem mácula. Cristo não quer, de modo algum, que nós estejamos usando os meios que o mundo esteja usando, mas Ele quer que nós estejamos usando os meios que Ele tem nos ensinado. O conformar-se com o mundo é isso. Você e eu somos luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, sal da terra. A luz que ilumina, o sal que dá sabor. E Cristo nos fez isso. Talvez eu e você, ou melhor dizendo, eu e você, nem o talvez não, eu e você, uma palavra afirmativa aqui, eu e você, em nós mesmos não temos condições. Mas louvado seja o nome do Senhor que deixou-nos seu Santo Espírito para nós fazermos. Ele nos auxilia para nós sermos essa luz. Ele nos auxilia para nós sermos esse sal. É Ele quem está conosco, instruindo-nos, alertando-nos, dando a nós, sabe assim, prazer em que estamos fazendo, e não nos misturando desse modo com incrédulos. O apóstolo Paulo fala, né, que não há comunhão entre trevas e luz. Não tem como haver comunhão entre trevas e luz. Então eu e você somos separados para sermos luz. Não entramos nos conchavos da vida. Não entramos, sabe assim, nas concordâncias. E olha, você faça isso para que aconteça aquilo erroneamente. Se a Bíblia estiver contra, não faça. Eu escutei há muitos anos atrás um pastor antigo nosso falando a respeito de uma secretária. Trabalhava numa empresa grande, uma empresa multinacional, e o chefe dela falou para ela assim: olha, se acaso alguém procurar, me diz que eu não estou. E essa jovem cristã, ela foi e falou para ele assim: ó, eu não posso. Eu não posso mentir. Eu não concordo com isso. O que aconteceu? Ele ficou irado e dispensou ela do trabalho. Mas que lucro é esse, né? Importante agradar a Deus e não aos homens. Passado alguns tempos,
ele foi, reconheceu, falou assim, olha, você é uma pessoa que não mente nem por minha causa. Você é a pessoa certa de estar trabalhando nessa empresa. Ele foi e readmitiu ela novamente. Mas mesmo que ele não tivesse readmitido ela, o importante é que ela estava fazendo aquilo que o Senhor instruiu ela a fazer. Não mentir. Não, sabe, ficar concordando com coisas erradas. Não ficar dizendo amém para tudo. Então, a chave de tudo isso está na obediência à palavra de Deus. Tê-la no coração. E Cristo quer que nós sejamos exemplo. Exemplo, sabe, não ser os melhores da classe, talvez você que estuda, mas se for, louvado seja Deus por isso. Estude, para que seja. Deus dá capacidade, Deus dá sabedoria. Não que você seja a pessoa mais influente da cidade. Se for, louvado seja Deus também. Mas procura ser uma pessoa conhecida pelo teu caráter, pelo que você é de verdade como cristão. Se eu perguntar a você, amado irmão, você, amada irmã, como o seu vizinho te conhece? Conhece você como, você é aquele fulano que mora em tal casa. Você é aquela fulana que tem tal carro. Ou te conhece, você é o fulano ou ciclana que é filha de Deus, servo do Deus Altíssimo. Tudo isso porque você não faz concordância com as coisas desse mundo, mas vive a sua vida íntegra, amando, né? Tem até um cântico que nós entoamos no nosso cenário, fala para nós amarmos o nosso vizinho, né? Ao seu vizinho, mostre amor. Então, você e eu somos exemplo. Não somos perfeitos, como Paulo fala, né? Não que eu alcancei a perfeição, mas eu luto para isso. Eu luto. Não que eu seja perfeito, eu posso errar, estou sujeito a errar sim. Mas Deus tem a misericórdia de nós e nos ajuda a caminharmos, pois Ele é Senhor da nossa vida. Então, eu e você queremos, né? Queremos desfrutar da boa, agradável vontade de Deus. Para isso, é necessário nós prestarmos um culto a Ele racional. Sabermos o que estamos fazendo. Eu estou aqui não é porque meu pai e minha mãe me obrigou a estar aqui. Eu estou aqui não é porque meus pais eram cristãos dessa igreja. Não, eu estou aqui porque Cristo me salvou. Eu ainda faço pouco por Ele. Estou aqui, quero mais e mais agradar o meu Senhor. Eu estou aqui para ver o rosto dos meus irmãos e glorificar ao Senhor pela vida deles. Estou aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus e transmitir a outros que não sabem. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou. Ele me chamou. Eu quero estar sempre junto ao Senhor. Firmes nas promessas dEle. Nas promessas dEle que Ele vai voltar. Nas promessas dEle que nós vamos morar um dia com Ele. O cântico que nós entoamos há pouco aqui, né, falando que todos os joelhos se dobrará. Interessante nessa passagem que Paulo fala ali em Filipenses capítulo 2. Então, todos confessarão que Jesus é Senhor. Hoje você e eu confessamos que Ele é Senhor e Salvador. Naquele dia não. Naquele dia só Senhor só se dobrarão diante dele. Nós não, nós já confessamos Ele como Senhor e Salvador. Esse é o Senhor que chamou você e a mim, dá essa bênção para nós, sem merecermos nada, podemos chamá-lo de Senhor, chamá-lo de Pai. Então a vontade de Deus é essa, que sejamos conectados sempre nele, sempre. Palavra de Deus em nosso coração, para não vacilarmos.
para nós estarmos firmes no Senhor. Amanhã, ou talvez ainda hoje, você receba uma proposta indecorosa e vão contra os princípios do Senhor. Você vai saber, fala, não, eu não quero para mim isso. Porque nada pode substituir a bênção de termos o Senhor no nosso coração e paz com Ele. Nada. Concluindo essa palavra dessa noite, o que aprendemos? Vivemos no mundo sem ser do mundo. Um pequeno barco diante do grande oceano. Mas o oceano não está dentro daquele barco. Ele afunda. Interessante que nesse barco que nós estamos, Cristo é o nosso piloto. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mesmo vindo as tempestades, tudo vai muito bem. Nós aprendemos que somos sal e luz e devemos glorificar ao Senhor. Precisamos renovar a nossa mente constantemente com a palavra dEle. É a palavra dEle que nos renova. É a palavra dEle que nos faz, sabe assim, cada vez mais firmes nela. Quem ouve essas minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ouça, pratique a palavra de Deus para podermos desfrutar da boa, agradável vontade de Deus. Lá em Jeremias, capítulo número 29, verso 13, Jeremias 29, 13 diz, né? O que Deus pensa de nós? Eu sei que pensamento tenho de vós. Pensamento de paz e não de mal, para dar a vós o fim que desejais. Então, Deus sempre quer o melhor para nós. Muitas vezes ocorre que temos algumas lutas. Tranquilo. Mas nós cremos que quem está lutando junto a nós. O general dos generais. Ele nunca perdeu nenhuma luta. Não só de Gênesis e Apocalipse, que nós conhecemos, mas eternamente, ele nunca perdeu luta nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa, assim, nos abençoar, nos agraciar. Não só com essa palavra, mas muitas outras que Ele quer falar ao nosso coração. Amém? Abaixa a cabeça, feche seus olhos. Eu te sou grato, Senhor Deus. O Senhor tem nos ensinado, ó Pai, prestarmos a Ti culto racional. Sem fazermos, ó Pai, aquilo que quer agradar ao homem, mas aquilo que quer agradar ao Senhor. Eu peço-te, ó Deus, instrua-nos, ó Pai, cada dia mais na Tua palavra. Que a Sua igreja, ó Pai, possa crescer firmados na palavra, somente na palavra. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor levantou vidas preciosas nesse lugar para esse fim. Auxilia, dê sabedoria a essas vidas, ó Pai, para que eles possam imitar a Ti e serem imitadas, ó Pai, também. Em nome santo de Jesus nós oramos. Amém e amém. Quero convidar a amada igreja a colocar-se em pé. Nós estaremos orando e ministrando, assim, a bênção sobre as vossas vidas. Cremos que Deus tem uma semana abençoada para cada um de vocês, para cada um de nós. Torno a frisar aqui, não por merecimento nosso, mas pura misericórdia dEle. Pai bendito, despede a Tua igreja, ó Pai, para o lar. Alguns dos Teus amados, ó Pai, que estarão viajando talvez hoje, igual a mim,
e a minha esposa, retornando para o nosso lar. Alguns que estarão permanecendo aqui, ó Pai, na cidade durante a semana. Proteja, guarde. Aqueles que estarão viajando, proteja e guarda também, ó Deus. Pai, eu posso abençoar cada família aqui representada, Senhor Deus. Aqueles que não puderam estar, ó Pai, conforme foi dito aqui há pouco, ó Pai, que talvez estejam enfermos, estejam viajando, abençoe onde quer que estejam, Senhor Pai, em nome de Jesus. Que eles possam, ó Pai, ter prazer em vir novamente aqui à Tua casa durante a semana, nos trabalhos aqui, prestar culto a Ti, ó Pai, com coração alegre. Abençoe e nos guarde, Senhor Deus. Dá-nos a semana, Senhor Pai, com muitas vitórias, ó Pai, porque precisamos, Senhor Deus. Somente em Ti, ó Pai, nós confiamos e aguardamos. Ó Pai bendito, derrama da Tua graça, da Tua bênção sobre a vida do Teu povo. Povo esse que se chama pelo Teu nome. Em o nome de Jesus recebo do Senhor a graça que Ele tem para vós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre vós, hoje e eternamente. Que Deus assim vos abençoe, vos guarde e vos dê a paz. Amém e amém. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Haroldo pela palavra. Que Deus sempre guie você nas palavras do Senhor. Que bom e agradável, muito maravilhoso ver o servo de Deus aqui à frente, entoando as palavras de Deus. E que Deus sempre abençoe a você e a toda a sua família. E você tenha um retorno agradável sua casa, na paz do Senhor. Muito obrigado. Nós ficamos muito felizes mais uma vez com a sua presença. Amém. Todos os irmãos vão estar passando aos avisos. Teremos culto na quarta-feira de oração, estudo bíblico. Teremos também o ensaio do coral. Temos mais algo. Também não podemos esquecer de estar orando pelos nossos enfermos da nossa igreja, os nossos vizinhos, né? Pelos visitantes, pelo conselho da igreja e pelo projeto Cartas que Abençoam. Peço aos irmãos estarem orando. Temos mais algum aviso importante para dar? Da SAF, algum? Tranquilo? Que tenhamos uma semana abençoada debaixo da graça de Deus e que podamos ser sempre sal na terra. E possamos fazer a diferença na vida de todas as pessoas, como foi dito agora. Eu agradeço a Deus pela presença dos irmãos e pelo culto agradável. Que Deus sempre que esse culto possa sempre ser agradável a Deus. Uma semana abençoada a todos os irmãos. Vamos estar à frente cumprimentando os irmãos e que tenham mais uma vez uma semana abençoada debaixo da graça do nosso Deus. Amém.